9h11, nós voltamos com o TV Mar News e a gente fala agora sobre economia, retomada do nosso setor da economia após essa situação de pandemia, né? Os shoppings aqui da nossa capital já começam a se organizar e a gente conversa então nesse momento com José Roberto Ribeiro, ele que é superintendente do Pátio Shopping e está recebendo a gente aí e a gente te recebendo aqui também através do Skype. Muito bom dia para você, José Roberto. Muito bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e explicando um pouquinho para todo mundo, para todos os ouvintes, telespectadores aí da TV Mar. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Me diz uma coisa, como é que está a preparação para os shoppings? De fato, a gente consegue, então, voltar nesse momento? Então, os shoppings, eles estão seguindo um protocolo, de segurança sanitária. Esse protocolo ele é um protocolo que foi feito com base em experiências de outros países que já fizeram sua retomada e teve a validação pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, que é referência no Covid-19 no Brasil. E aí são uma série de medidas que estão sendo tomadas para garantir essa segurança sanitária para que o cliente se sinta seguro ao ter que ir ao shopping fazer as suas compras, Qual a maior dificuldade que vocês encontram nesse momento, que vocês visualizam nesse momento? É exatamente seguir essas regras sanitárias ou passar essa confiança para seus clientes? Eu acho que a implantação das regras, ela vai depender muito também da aceitação e da disciplina, dos clientes também estarem se adequando a elas, Para a gente, eu acho que o grande desafio é a gente conseguir oferecer isso, E eu acho que os shoppings também estão nesse sentido, porque, querendo ou não, são medidas que as pessoas já estão acostumadas a ter em casa por esse período de isolamento. Vou citar algum exemplo, por exemplo. Na sua chegada ao shopping, você não precisa mais apertar o botão para tirar o ticket. Você vai pegar o ticket sem tocar na máquina agora, que é algo simples. As vagas vão ser alternadas. Vai ter um tapete desinfetante na porta para você limpar o sapato, vai medir sua temperatura, o uso obrigatório de máscaras. São mais de 30 pontos de álcool em gel dentro do shopping, então você não consegue se deslocar mais de 20 metros sem ter um ponto de álcool em gel onde você consiga limpar, se higienizar. O shopping passa por um processo de desinfecção constante. O ar-condicionado ele passa por um processo de renovação consistente, com pastilha bactericida dentro dos filtros. Então, tem uma garantia de todos os melhores procedimentos validados pela OMS, pela OIT, pelo próprio Hospital Sírio-Libanês que eu falei. Então, nesse momento, a gente está pronto para voltar. Não só o Pátio Maceió, que é o shopping que eu sou superintendente, mas também os outros shoppings da capital, de Arapiraca, nós já estamos todos preparados e seguindo as regras. As nossas regras internas, elas são até um pouco mais rígidas do que a própria regra do governo, porque a gente acredita na capacidade de um empreendimento desse tamanho de varejo consegue oferecer para a população. José Roberto, e como é que fica o funcionamento das praças de alimentação e também de cinemas? Bom, falando primeiro dos cinemas, eles entram na mesma categoria dos parques e eventos infantis. Eles estão suspensos, seguindo até a perspectiva do protocolo do governo, que ele só entra na fase verde, que é a última fase. Até porque também falando de cinema, as redes de cinemas, os lançamentos estão suspensos, então também não teria uma grande atratividade agora em função disso. Agora, a praça de alimentação, ela passa por um processo
São dois processos. A primeira é a redução do número de lugares, ela vai para 50% de sua capacidade, e um processo de higienização constante. Então, vai ter uma pessoa que realmente vai estar lá dedicada a que faça a higienização à medida que uma pessoa levante, a outra sente e tudo mais. Tem orientação onde deixar máscara, né, para a pessoa se alimentar. Então, tem todo um procedimento e está bem comunicado isso dentro dos shoppings para que o consumidor entenda e a pessoa esteja disponibilidade. Essa questão da limpeza constante, ela vai valer para todos os pontos de contato existentes. Por exemplo, o próprio corrimão da escada rolante. É algo que quando você vai subir, você vai tocar no corrimão, né? Então, assim, a cada 30 minutos tem alguém ali limpando, higienizando. Banheiro, de forma constante também, com vários pontos automáticos, que você tem menos toque, que você consiga usufruir, usar e ter menos contato, disponibilização de álcool em gel, do mesmo jeito. Durante esse período que vocês precisaram ficar e ainda estão, né, de portas fechadas, qual a estimativa de prejuízo que vocês têm? A gente, só aqui em Maceió, né, a gente estima algo, nesses 3 meses, a gente estima algo próximo a 30 milhões de venda que foram perdidos. Assim, essa é mais ou menos uma expectativa. A notícia não é só a perda de venda, mas a notícia mais triste para a gente é a expectativa de fechamento de loja, né? A gente está falando de quase próximo a 1.500, 2.000 empregos que podem ter a possibilidade de deixar de existir. Isso que para a gente é o que mais dói nesse momento. Por isso a gente faz um apelo muito grande do retorno, né? A gente pede para que retorne, por exemplo, junto com o centro, muito em função da nossa capacidade de garantir segurança sanitária, né? Esse é um pedido que a gente já fez ao governo e continua com esse apelo, né? Até porque a gente acredita muito que o shopping, nesse primeiro momento, ele vai ajudar a distribuir melhor o público, né? Em vez de concentrar todo mundo no centro da cidade, nas lojas acima de até 400 metros, não, ter mais pontos abertos faz com que as pessoas se direcionem de forma mais, podemos dizer, espalhada, democrática, né? E aí eu acho que evita o distanciamento. Um exemplo que eu sempre digo, né, eu falo, sem o shopping abrir, né, o nosso shopping que fica ali na parte alta da cidade, as pessoas vão se deslocar ao centro, então elas vão ter que usar o ônibus, vão ter um ponto de contato muito sério, né, que pode se contaminar. Não, que ela poderia ter ali, resolver toda a vida dela dentro do seu próprio bairro, com menos distanciamento, com menos deslocamento. Desculpa. Com certeza. José Roberto, como é que vocês têm recebido essa situação do governo de Alagoas, essas indicativas que ele diz, que ele dá de que vai liberar o comércio e depois volta atrás? Como é que vocês têm recebido essa situação? Eu acho que a gente não pode aqui ir contra a ciência, valorização da vida, em nenhum momento esse é o ponto, né? O que a gente tem contribuído para isso é fornecer, como eu disse, um protocolo de segurança que já foi testado, né? Hoje no Brasil, praticamente 77% dos shoppings já estão abertos, né? E a gente vê pela curva, por exemplo, em Maceió, que a gente vê que essa curva epidemiológica começou a cair, né? Em vários lugares a gente já voltaram e tem sido. E o que a gente entende é que o shopping não vai ser, nesse primeiro momento, um lugar para onde as pessoas iam para passear e tal, mas sim que elas vão resolver problemas do seu cotidiano, do dia a dia, que elas precisam resolver, né? O que a gente tem visto isso, porque, por exemplo, o shopping não vai ter o cinema, não vai ter o parque ou o evento, né? Então, a pessoa vai lá, vai resolver o que ela precisa e volta para casa, né? A nossa orientação vai quando precisa mesmo, né? Mais do que isso, a gente já chegou no limite, né? A gente praticamente já estamos ultrapassando ele, então a gente precisa realmente voltar, né? Vale dizer que economia não é só dinheiro, né? Economia é vida também, né? As pessoas precisam trabalhar, elas precisam se manter em casa, né? Ter emprego, então acho que esse é um ponto importante que a gente precisa resolver logo.
Você, no início da nossa entrevista, citou sobre a conscientização da população. Mais do que nunca, vocês vão precisar andar, então, de mãos dadas com a população e a população precisa tomar consciência disso, de que o retorno só depende dela, né? Porque vocês já estão fazendo a parte de vocês. Eu queria que você pudesse, então, passar essa mensagem para quem está nos assistindo nesse momento. E aí só voltando nesse ponto, eu vejo que a população também, né, tem contribuído sim, né, os empresários contribuíram também sim, e a mensagem que eu quero deixar é assim, nós estamos prontos para voltar, para recebê-los, né, de forma organizada, né, de forma higienizada, né, que a gente consiga fazer isso com segurança, tanto para as pessoas que vão visitar, como para os próprios também funcionários dos shoppings, né? Então, isso é um ponto importante. Meu sentimento é que a população cada vez mais tenha consciência e tem contribuído, principalmente pelo uso da máscara, de se higienizar e tudo mais. Então, eu acho que nós estamos prontos para isso, prontos para receber as pessoas de forma organizada e estruturada, né? O comércio precisa voltar e a gente sente, né, pelos nosso contato através das redes sociais e outras pesquisas também, a gente sente que a população já tem esse sentimento, essa consciência e está disposta também a retornar. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente espera, né, que tudo caminhe da forma que deve se caminhar para que a gente retorne às atividades de maneira segura, sem oferecer risco ao nosso sistema de saúde e também às pessoas. Obrigada pela tua participação. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Eu acho que a gente estamos indo no caminho já na reta final para voltar, né, junto com o Covid, mas de forma responsável. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. E agora a gente vai ver um VT da Fé Comércio, que também já faz uma análise das expectativas para esse retorno. Fernando Palmeira, traz para a gente mais informações. E mais uma vez, a preocupação com a pandemia do coronavírus. E a Fé Comércio está preocupada com a prorrogação da reabertura das atividades comerciais e o prejuízo com uma demanda que diminui os postos de trabalho no setor comercial. Vamos falar aqui com a representante da Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, que é a Fé Comércio, está aqui conosco, que é a Andressa Targino. E a Andressa nos fala sobre essa preocupação e a realidade desse enfrentamento diante de tantos prejuízos no setor comercial. É isso. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. É verdade, foi com muita surpresa que a Fé Comércio recebeu a notícia da prorrogação. Estávamos muito confiantes de que a reabertura gradativa seria a partir do dia 23. Estamos preparados para essa retomada. A Fé Comércio tem trabalhado diuturnamente nessa preparação, nesse suporte ao empresário, nesse esclarecimento de tantas normas que estão sendo editadas, enfim, tantas exigências novas para todo mundo. Então, estamos trabalhando para isso e a gente pode afirmar que o comércio está pronto para esse retorno. Então, estamos muito ansiosos, como você falou, muitos postos de trabalho foram perdidos, isso é muito preocupante. E, além disso, além dos postos de trabalho, a gente, quando fala em empresários, a gente tem muitos microempresários, empresários de pequeno porte, cuja única fonte de renda é aquele empreendimento. Então, essas pessoas também estão em situação muito delicada, não só seus funcionários. Segundo a Fé Comércio, somente em abril, mais de 1.600 postos de trabalho foram fechados no comércio e outros 2.000 em serviço. Então, são mais aí de 90 dias inativos e isso trazendo graves consequências. Exatamente. A gente tem amargado aí muitas consequências complicadas para o comércio e, como te falei, estamos trabalhando em várias estratégias, em várias frentes, na verdade, para que isso consiga ser ultrapassado pelo empresário e que a gente consiga sair dessa crise juntos. A Fé Comércio, inclusive, emitiu uma nota dizendo que reconhece o momento difícil pelo qual passa a sociedade e a importância de somar esforços no combate à pandemia. Por isso, reafirma a necessidade de conjugar esses esforços
para que os interesses sociais sejam preservados e principalmente a mão de obra que está aí, inclusive vivendo já uma crise que é precedente à própria pandemia, mas que agora se agrava ainda mais. Isso é algo que preocupa a todos, com certeza. Com certeza. A gente sempre fala lá que é muito complicado quando você faz um contraponto entre saúde e economia. Na verdade, o que a gente entende é que a economia ela é um instrumento de auxílio, inclusive nessas políticas públicas de saúde. A arrecadação do Estado caiu muito com essa paralisação. E é com a arrecadação aos cofres públicos que o Estado consegue fazer frente a essas despesas, inclusive com saúde. Sem contar, enfim, na dignidade mesmo da pessoa humana, das pessoas que estão sem os seus salários, a função social das empresas que não tem sido atendida, e tudo isso diante de critérios que não estão tão claros para a gente. Essa é a grande questão. A FEComércio, ela se preocupa muito em deixar claro para o empresário quais são os critérios que estão sendo utilizados, os motivos, e a gente também tem tido um pouco dessa dificuldade. Se preocupar com a saúde e a vida de todos é de suma importância, mas também há o fator de sobrevivência profissional e também econômico, e a FEComércio está preocupada. O mês de junho está terminando, vem julho, e praticamente, no máximo em agosto, tudo deve estar voltando ao normal por uma questão também de sobrevivência. Com as imagens de Márcio André e Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnaldo Melo, no canal 25 da NET. Pois é, gente, olha só, agora a gente vai acompanhar aqui a Gazeta Web, vamos dar uma olhadinha aqui no portal Gazeta Web, acessando então www.gazetaweb.com, e a gente vai ver quais são os principais destaques da manhã de hoje, conferindo o portal Gazeta Web, ok? Vamos lá, acessando, e lá você, além também de ficar por dentro do que está acontecendo aqui no nosso país, ficar informado, você também pode acompanhar a programação ao vivo aqui da TV Mar, que está passando sempre lá no portal Gazeta Web também. A gente tem aqui carga ilegal, caminhões com cerca de 9.000 aves são apreendidos em Alagoas, animais vinham de Pernambuco. Destaque principal aqui da Gazeta Web: pandemia, taxistas de Alagoas registram até suicídio e suplicam retorno ao trabalho. A associação relata a agonia de profissionais que estão há quase 100 dias sem rodar. Vírus avança, 3 municípios do interior atingem 100% de ocupação de UTI. Na parte alta da capital, após denúncia, a empresa é flagrada com mais de 45 quilos de maconha. Combate à Covid, equipes registram irregularidades no São João, em Maceió. Às 16 horas, pela rede social, o Sarau da Biblioteca Carlos Moliterno abordará tradições. No Mutange, corpo é encontrado com pés e mãos amarrados e diversas marcas de tiro. Aqui ainda em clima junino, a programação de lives para o fim de semana já chegou. É só você conferir aqui acessando www.gazetaweb.com e você vai poder ficar aqui muito bem informado, tá bom? E a gente agora vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.